Oi, eu sou o Richard e esse EP foi desenvolvido por mim e pela Carol. Esse projeto é sobre satisfação de restrições de um zoológico. Esse vídeo contará com as explicações da modelagem e do código. Primeiramente, a Carol irá explicar a modelagem e em seguida eu explicarei a parte do código. Nosso problema é: temos 7 animais que foram resgatados de um circo e precisamos separá-los em 4 jaulas numa área do zoológico. Porém, existem algumas restrições entre os animais, que não gostam muito um do outro ou que são melhores amigos, e precisamos encontrar uma forma de organizá-los de forma que satisfaça todas as restrições e todos os animais possam ficar felizes e contentes. Nesse contexto, consideramos as jaulas como domínios e os animais as variáveis às quais um domínio será atribuído. A principal estratégia usada foi a de forward checking. Nele, cada vez que um valor do domínio era atribuído a um animal, era verificado todos os animais presentes nas suas restrições de ódio, e aquele valor do domínio era retirado desses animais. Junto com o forward checking, usamos um método heurístico para decidir qual deveria ser a próxima variável atribuída. Assim, as atribuições do problema seriam otimizadas. Decidimos usar o método MCV, ou Most Constraint Variables. Nele, as variáveis com mais restrições são atribuídas primeiro, e a propagação das restrições acontece de forma muito mais rápida. Mas para isso, precisávamos definir essas restrições. Analisando as restrições possíveis nesse problema, era possível seguir a mesma lógica do problema de coloração de mapas e organizar os animais na forma de um grafo, em que cada aresta do grafo era uma restrição do tipo "eu não quero ficar perto desse cara", e a quantidade de restrições seria a quantidade de arestas que cada vértice possui. Porém, existem algumas restrições extras a se considerar. O leão queria ficar na jaula 1, o antílope não pode ficar nem mesmo nas jaulas adjacentes do leão e tigre, e o suricate e o javali desejarem dividir a jaula. Assim, a ordem de distribuição das restrições para que aconteça a divisão entre os domínios, isto é, as jaulas, seria definida dessa forma. Seriam usados dois tipos, ou classes, de restrições. A primeira pode ser chamada de restrição de ódio, que existiria, por exemplo, entre o leão e o tigre, que não gostam muito um do outro, ou o fato de que o leão gosta de ficar incomodando o pavão o tempo todo. O segundo tipo de restrição seriam como restrições extras, como o fato de que o leão quer ficar na jaula 1, ou que o Timão, que não tem um emoji, e o Pumba querem continuar cantando Hakuna Matata na mesma jaula. Para que essas restrições seguissem o esquema do MCV, começando pelos animais com mais restrições, criaremos uma classe animal, que conteria o tipo do animal, um array contendo os animais com quem ele possui uma restrição de ódio, e um segundo array contendo as restrições extras, e cada um dos animais seria uma instância dessa classe. A quantidade de restrições é o tamanho da soma dos arrays de restrições de ódio e de restrições extras. E esse valor também é guardado dentro da classe do animal. Assim, conseguimos saber o tempo todo com quem aquele animal possui uma restrição. Agora que a Carol explicou a modelagem desse EP, eu vou explicar como o código funciona. Utilizamos Python como linguagem de programação e o código é orientado a objetos. Como podemos ver, temos três arquivos Python. Primeiro, explicarei animais, depois satisfação e restrições e por último, o main. No arquivo animais, temos duas classes, a classe animal e a classe imprime. A classe animal é responsável por armazenar dados de uma instância. Esses dados são o tipo do animal, um array contendo os animais com quem ele tem restrições de ódio, outro array contendo animais que o mesmo tem alguma restrição extra, e por último, uma variável que guarda o número de restrições. Esse número irá auxiliar o MCV, que é o método heurístico utilizado nesse EP. Cada animal do zoológico é uma instância dessa classe, com suas respectivas restrições. A classe imprime só contém um método, que é responsável por fazer uma impressão mais sofisticada da resposta final do nosso problema. O método, basicamente,
imprime os animais dentro da jaula 2D, mostrada pela Carol na modelagem. Veremos no final do vídeo como é que ficou. Agora vamos para o arquivo satisfação restrições. Nesse arquivo, temos duas classes, restrição e satisfação restrições. A classe restrição tem apenas um método de inicialização e um método para validar se a restrição está satisfeita. Na classe satisfação restrições, temos o método de inicialização, que inicia um array com as variáveis para serem restringidas, outro array para o domínio de cada variável e um último array vazio para restrições. Logo abaixo, temos uma estrutura de repetição, que passa por cada variável checando se elas possuem domínios. Depois, temos o método adicionar restrição, que basicamente vai adicionando restrições às variáveis. O método está consistente tem como responsabilidade checar se uma atribuição de um domínio para a variável é válida. Para essa checagem, é utilizada as restrições. O método filtrar restrições faz um bubble sort invertido, ou seja, o maior número fica no começo da lista. Esse método serve para fazer o papel do MCV. Ele vai colocando a variável com o maior número de restrições no começo da lista, para ser atribuído seu domínio. O método forChecking tem como função verificar se a variável que acabou de ser atribuída um valor está nas restrições de ordem dos outros animais. E caso esteja, o valor é excluído do domínio de outras variáveis. Agora temos o método principal, que é o método de backtracking. Vale lembrar que forChecking e MCV estão auxiliando esse método para melhorar o desempenho do nosso código. Esse método é recursivo. Logo de cara, temos a condição de parada da sua recursão, que só retorna sucesso quando todas as variáveis forem atribuídas. Nessa parte, ele pega todas as variáveis que ainda não foram atribuídas e joga em um array. Essa parte é exatamente o momento que acontece o MCV. Ele joga as variáveis com mais restrições para o começo da lista. Aqui, ele faz uma atribuição local e, caso a atribuição seja consistente, ele segue a recursão. Nessa parte, ele faz o forChecking para os outros domínios. E ele só para o backtracking se não encontra todos os resultados. E caso ele chegue nesse return, ele retorna uma resolução vazia. Isso quer dizer que não tem resolução. Agora, eu vou explicar o main. No main, temos duas classes, restrição ódio e restrição extra. Restrição ódio, temos o método que inicia as variáveis, x1 e x2, que no caso são dois animais. No método está satisfeita, aqui ele não analisa se todos os estados estiverem atribuídos, ou seja, retorna true quando todos os estados já estiverem atribuídos. Essa parte é a própria restrição, que diz que os dois não podem ser vizinhos de jaula. Na restrição extra, também temos o método que inicia as variáveis. E também temos esse primeiro if, que não analisa se todos os estados estiverem atribuídos. E temos uma restrição aqui já, que o leão precisa estar na jaula 1. Outra restrição que diz que suricate e javali querem estar na mesma jaula. E a última restrição extra que a gente tem é que antílope não pode ser vizinho nem adjacente ao leão e tigre. Agora eu vou explicar o fluxo do main. No começo, a gente cria uma lista vazia. Exatamente aqui a gente coloca as instâncias animais dentro dessa lista. Aqui a gente atribui os domínios a cada variável, os domínios 1, 2, 3 e 4, que são as celas. Aqui ele passa por cada animal adicionando cada restrição de ódio que ele possui. Nessa parte, adicione as restrições extras.
E aqui a resposta vai ser igual ao backtracking. Caso a resposta seja vazia, ele diz que não tem nenhuma resposta encontrada. Caso contrário, ele imprime a resposta.